Boa noite a todos, Shabbat Shalom. Estamos aqui mais uma porção da Torá para a gente estudar. A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje se chama Ler Lehá, em hebraico, que quer dizer sai. Eu sempre crio um tema que é alguma coisa que a gente possa aplicar na nossa vida. E o nosso tema de hoje é o poder de um exemplo. A nossa porção, a nossa paraxá, ela se inicia em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e vai até o capítulo 17, versículo 27. Temos também a porção de Isaías, de Romanos, no Novo Testamento, e também um salmo complementar, que é o Salmo 110. Ainda que Noé fosse um homem justo diante do Eterno, ele não teve a capacidade para instruir os seus filhos no caminho de Deus. Após sair da arca com a sua família, Noé se dedica a uma plantação de um vinhedo, uma plantação de uvas, e se descuida de uma tarefa importante, que é continuar a instruir os seus filhos. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, lá no meio da arca, vivo, diz o Eterno, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. A gente vê aqui que os filhos de Noé não eram justos aos olhos de Eterno como seu pai. Como eu falei na porção passada, Noé foi considerado o mais justo de sua geração. O mesmo acontecia com seus filhos. Mas a graça do Eterno se estendeu sobre toda a família de Noé, salvando toda a família. A gente vê claramente mais à frente a descendência de Noé sob o domínio de Nimrod. Vocês lembram de Nimrod, lá da Torre de Babel? Salvo algumas exceções. Essa rebeldia que foi a causa dos filhos de Noé terem sido espalhados por toda a terra, exceto a família de Sem, onde havia justiça e submissão ao Eterno. Apesar disso, nenhum deles tinha a capacidade de serem eleitos como pai de uma nação, como pai de uma nação santa. O Eterno esperou até a 10ª geração depois de Noé, ele esperou Abraão, que significa pai exaltado. Deus encontrou Abrão, né, que ele não tinha sido ainda mudado o nome, ele encontrou nele a capacidade dele instruir os seus filhos e levarem uma vida justa aos seus olhos. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para agir com justiça e juízo, para que o Eterno faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Essas qualidades são a razão dele ter sido escolhido para ser o pai de uma grande nação e também patriarca de uma nação que herdaria os novos céus e a nova terra.
Qual que é a principal diferença entre esses dois homens, Noé e Abrão, que foram os dois escolhidos pelo Eterno? Sobre Noé, a Torá diz que ele andava com Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 6. Mas segundo o Rabino Rashi, significa que Noé precisava de um empurrão para o seu serviço divino. Eu vou falar mais uma vez aqui, e me desculpem a repetição. Rashi é um dos homens que escreveu vários comentários no Talmud, né? São comentários bíblicos. Não é Bíblia, não é palavra de Deus, é comentário de homens. Então, sempre que eu citar o Talmud, é um comentário. Por exemplo, você pega uma Bíblia do Russell Shedd, uma Bíblia de estudo, ela tem lá os comentários, mas só dele. O Talmud, ele é um comentário de dezenas de rabinos, sábios, desde a época do cativeiro na Babilônia, pessoas da mais alta idoneidade e estudiosos, tremendamente estudiosos da palavra de Deus. Mas é Bíblia? Não. É palavra de Deus. Infelizmente, né, eu tenho muitos amigos judeus que hoje desconhecem praticamente a Torá, a Bíblia, porque estudam só o Talmud. Então, eles deixam de estudar a palavra de Deus para estudar a palavra dos homens. É importante? O Talmud serve como alguma referência? Serve. Mas não é a palavra de Deus. Sobre Abrão, o Eterno diz: anda diante de mim. Está lá em Gênesis 17. Que segundo o mesmo Rabino Rashi, significa que Abrão não precisava ser estimulado a servir ao Eterno. Ele tinha uma motivação própria. E isso é reforçado pelo texto da Torá, que diz que Noé é chamado na Torá de Ish Tzadik, que em hebraico quer dizer um homem reto. Enquanto Abrão é chamado de Ish Chesed, um homem gracioso. Noé, ele criticou o povo da sua geração, mas ele não fez nada a respeito que pudesse ajudar. Abrão foi além. Ele ensinou o mundo a conhecer o Eterno, o Senhor. E quando ele deixou a sua terra, muitos o acompanharam. Por que razão Noé era diferente? A resposta pode estar no seu nome, Noar, que em hebraico significa acomodado. Sabemos que o nome de uma pessoa no hebraico, ela mostra a essência daquela pessoa. Então, nós não devemos ignorar o nosso propósito de Deus na nossa vida. E devemos ser também proativos. Outra das razões que condiciona a nossa proatividade é uma equivocada confiança em Deus. Muitas vezes, nós não queremos buscar
Nós queremos ficar esperando que venha de bandeja o propósito de Deus na nossa vida. Contudo, isso não acontece na prática. O Eterno quer que nós tenhamos uma atitude nos problemas que a vida nos apresenta. Nós não podemos ficar simplesmente, temos um problema que nós podemos resolver, ficar esperando. O Eterno vai mandar um anjo e resolver aquele problema. Aquilo que depende de nós, é nós que temos que fazer. Aquilo que depende de Deus, Ele fará. O Talmud conta uma história interessante. Que Abrão, quando era novo, jovem, já era um rapaz muito esperto. Ele cresceu na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, rodeado de idolatria. Seu pai, Terá, fabricava ídolos para vender na sua loja. Abrão, ele tentava entender a vida. Primeiramente, ele pensou que fosse o sol que criara o mundo, pois o sol é grande, o sol é poderoso, o sol é dominador. Mas o sol não está presente à noite. Ele pensou, então deve ser a lua. Mas a lua desaparece de dia, então não pode ser a lua. Então ele começou a contemplar as estrelas, as montanhas, os vales, os oceanos, os rios, as planícies, o céu e a terra. E no fim, ele concluiu que deveria haver uma inteligência superior, um Deus criador por detrás desse cenário tão perfeito. Quando ele já era adulto, ele fez algo revolucionário. Seu pai, Terá, pediu que ele ficasse na loja, pois ele ia precisar se ausentar. Abrão obedeceu, mas resolveu quebrar todas as estátuas, todos os ídolos da loja do pai. Exceto um grande ídolo de pedra, era o maior que tinha na loja, que tinha o formato de um ídolo, como daquele tempo, mas com uma marreta grande na mão. Quando o pai dele retornou, ele viu aquilo tudo quebrado, aquele caos, e somente aquela estátua de pé, aquele ídolo de pé. Ele perguntou, Abrão, quem fez isso? E Abrão apontou para o ídolo e disse, foi ele. Aquele ali com a marreta na mão. Terá dito, Abrão é uma estátua. Ele não pode se mover, ele não pode fazer nada, pois não tem vida. E disse Abrão, pai, é aí que eu quero chegar. Então por que as pessoas o adoram? Gênesis 12, 1, 3. Ora, o Eterno disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segundo Neemias, Deus já tinha feito um primeiro chamado a Abrão lá em Ur dos Caldeus. Logo, esse chamado de Abraão em Harã
esse que estamos vendo que está lá em Gênesis 12, foi o segundo chamado. Isso nos mostra um ponto fundamental. Quando o Eterno nos chama para algo, não é imediato. Nós temos que percorrer uma trilha, uma caminhada longa, onde devemos cumprir as instruções dadas por Ele e viver segundo as instruções que Ele nos dá. Ur era uma terra cheia de idolatria, cheia de paganismo, e essa foi uma das razões que o Eterno ordenou a Abrão que saísse de lá. Todos os que são de Deus e que mais tarde recebem o testemunho do Messias, são ordenados a saírem desse sistema idólatra que é a Babilônia. A gente vê que Abrão obedece às instruções do Eterno. Ele sai da sua terra. No entanto, ele não obedece totalmente, porque ele leva seu sobrinho Ló. Desobedece parte da instrução e no futuro isso vai lhe causar problemas. O propósito da eleição era que Abrão fosse uma ponte de bênçãos para todas as famílias da terra. A bênção era para toda a sua descendência. Essa eleição, de modo algum, teve o propósito de excluir das bênçãos divinas as outras pessoas. Pelo contrário, elas queriam facilitar que os outros também pudessem alcançar as promessas que o Eterno deu a Abraão e aos seus filhos. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra que é traduzida como nação, em hebraico, é goi, mas ela adquiriu também um sentido de gentio. E muitos questionam por que o Eterno escolheu o povo judeu para ser o seu povo, e isso estaria provando, de uma certa maneira, que ele faz distinção entre as pessoas. Mas a palavra nos mostra que o Eterno não faz distinção entre as pessoas, pois os judeus não são mais especiais do que os gentios. Por quê? Porque foi a partir de um gentio que o Eterno levantou um povo que ele separou para si. O próprio Abrão era um gentio, o pai, fazedor de ídolos. Abrão era um gentio, e sendo gentio, foi chamado pelo Eterno para gerar uma nação santa, que viria a ser conhecida como Israel. Isso mostra que todos são potenciais filhos do Eterno, desde que deem ouvidos ao seu chamado. O termo judeu prevaleceu porque os descendentes da tribo de Judá foram os únicos que mantiveram o cumprimento da Torá ao longo dos séculos. E por isso se tornou uma referência como sendo o povo do Eterno. Mas o povo do Eterno são todos os povos participantes das 12 tribos de Israel, e todos os gentios que a eles se ajuntaram. Ainda que Ismael seja descendente de Abrão, essa promessa não foi dada à descendência de Ismael. E disse a Abrão:
ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Há, no entanto, uma bênção para os filhos de Ismael, ainda que a aliança seja feita através de Isaque. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. O texto de Gênesis 12, 3, se vocês quiserem eu posso até voltar ali. Fecha com a frase: e ti serão benditas todas as famílias da terra, que pode ser traduzido também como: em ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Lá para o 10. E, está em Romanos, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Quando um gentio se arrepende dos seus pecados e entrega-se de coração ao Deus Criador, ele é cortado da sua árvore brava e enxertado na oliveira cultivada, que é Israel, cuja raiz é o Messias. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. As almas que lhe acresceram em Harã, como diz aqui o texto, mostra que existiam pessoas que se ajuntaram a eles na mesma fé de Abrão, na mesma fé da sua família. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Eterno a Abrão e disse: à tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar a Elohim que lhe aparecera. Siquém significa cerviz, né? O significado bíblico é essa parte aqui, dobrar o pescoço, né? Se submeter a Deus, no sentido espiritual. E Moré significa mestre, né? Vem da mesma raiz da palavra Torá. Essa foi a primeira experiência espiritual que teve Abrão depois que ele saiu da Mesopotâmia. Foi tão marcante que ele edificou ali um altar. Altar é lugar de sacrifício, é o lugar onde o homem se submete à vontade do Deus eterno. Quando Abrão tem essa sua primeira experiência em Siquém, ao mesmo tempo tem a experiência de ter um Moré, um mestre, um professor que lhe ensinasse a Torá. Quem ensinou a Torá a Abrão foi o próprio Eterno.
Porquanto Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mais tarde, os filhos de Israel aprenderam como que eles herdariam a bênção e a maldição lá no mesmo vale de Moré. A bênção eles herdariam se eles obedecessem à Torá, e a maldição se a transgredissem. Moré é o lugar onde se reconhece a Torá do Eterno como nosso padrão de vida. As leis do Senhor devem ser o nosso padrão de vida. Aponta também para aquele que veio nos ensinar mais tarde a cumprir a Torá de forma plena, o próprio Messias. Não cuideis que vim destruir a Torá aos profetas. Não vim anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, Siquém e Moré representam os dois requisitos básicos para herdarmos a vida eterna. Siquém é se dobrar diante do Senhor, é obedecer, é se submeter ao Senhor. E Moré é estudar a palavra do Senhor. Porque como você vai obedecer se você não conhece? E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Era necessário que Abrão descesse para o Egito e ir para uma terra onde ele pudesse se alimentar. E também para que toda a sua descendência herdasse a terra que ele pisaria. Mas Abrão chega numa terra que havia fome. Uma terra bem diferente da que ele imaginava, porque era o Eterno que tinha prometido para ele. Mas mesmo assim, ele confia sem hesitar. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Sara era bela, era uma pessoa bonita. E o que Abrão receava é que os egípcios atentassem para a mulher dele. E foi isso que aconteceu. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Sarai, pela sua beleza, pela sua formosura, agradou a Faraó. E ele a toma por esposa, porque Abrão havia mentido, dizendo que ele era seu irmão e não seu marido. Mas quando o Faraó é afligido por praga, ele manda os dois embora dali, mas enchem eles de riqueza. Então a mentira nunca pode ser uma opção na nossa vida. Sempre vai dar errado.
e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Eterno. Abraão regressou a Betel, onde ele havia estado, onde ele tinha invocado o nome do Senhor. Quando Abrão deixou a idolatria, lá atrás na Mesopotâmia, onde vivia sua família, ele proclamou o nome do Eterno em Betel. E quando voltou ao Egito, fez isso novamente. Já Ló não andava com Deus. Houve uma rixa entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E Abrão decidiu separar-se do seu sobrinho. E propôs que ele escolhesse a parte da terra que ele gostaria de ficar. Mas Ló pensa apenas no bem dele. Ele escolhe a parte mais fértil da terra, onde está situada as cidades de Sodoma e Gomorra, ao oriente das terras. E aí eles se separam. E disse o Eterno a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te a ti e à tua descendência para sempre. Abrão tem uma profunda revelação do Eterno quando ele decide cumprir aquela parte que ele não havia cumprido, que era separar-se de Ló. Porque aí a obediência foi completada. Nós não podemos obedecer o Eterno pelas metades. Aquilo que a gente acha que é bom fazer, a bênção nunca vem. A obediência tem que ser total. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Quando a visão celestial ela se transforma numa ação nossa, ela vai trazer essa visão para ser cumprida no mundo físico. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela torna-se efetiva pela nossa ação, pelas nossas obras. Vou repetir. Quando a visão celestial que nós temos, ela se transforma em uma ação, vai trazer o cumprimento no mundo físico. Moisés, ele estava ali diante do mar. Ele queria que Deus abrisse o mar para ele passar. Deus não fez. A visão celestial teve que primeiro ter uma ação dele caminhar. Aí as águas se abriram. Isso é muito importante, né? Deus nos dá a visão, mas Ele quer a nossa confiança. E essa confiança, ela só vai aumentando à medida que a gente avança e faz uma ação de fé. E aí, aquilo que era celestial transforma-se em realidade nesse mundo. Quatro reis do Oriente fazem guerra para recuperar as terras que eles tinham perdido. E nessas terras haviam 5 cidades do território de Sidim,
que é a área atual ali do Mar Morto. Os 5 reis de Sidim, eles enfrentam os 4 reis do Oriente e são derrotados. As 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foram sitiadas, saqueadas, e Ló é levado prisioneiro de guerra, e levam também todas as posses que ele tinha. Quando Abrão percebe que Ló era prisioneiro, ele junta os seus homens e corre atrás desses reis, e os ataca e recupera todos os bens de Ló, todos os prisioneiros e o próprio Ló. Quando ele está regressando, sai ao encontro dele o rei de Sodoma, que tinha sobrevivido. Nesse momento, surge o rei de Salém, Malquisedeque, traduzido como Melquisedeque. Malqui é rei, Tzedek é justiça, justo, rei de justiça, sacerdote do Altíssimo, e oferece pão e vinho a Abrão e o abençoa. E Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Segundo os rabinos, Malquisedeque não era um nome, era um título que aponta para rei e sacerdote. Segundo o Salmo 110, esse ministério será dado ao Messias, que será rei e sacerdote. Salém é uma referência direta a Jerusalém na Torá. Nós vemos que Salém é o mesmo que Sião, como está escrito aqui no Salmo 76. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. O Eterno aparece em visão para Abrão. E Abrão diz que, por não ter filhos, o mordomo dele, Eliezer, que será seu herdeiro. Mas o Eterno responde: depois dessas coisas, veio a palavra do Eterno a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão. Então disse Abrão: Eterno Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Eterno a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. A gente vê aqui que se fala num herdeiro, né, numa referência a Isaac, mas também o Messias é uma referência também ao Messias, como a gente vê aqui em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e sua descendência. Não disse, e as descendências, no plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência é o Messias. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Abrão confiava no Eterno.
e por isso também confiou nas suas palavras. É impossível a gente crer no eterno e não crer nas Escrituras. A palavra que nos é revelada é a base da fé. Disse-lhe mais: eu sou o eterno que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Deus eterno, como saberei que hei de herdá-la? A promessa, ela é reforçada por um pacto, para desfazer todas as dúvidas de Abraão. Veja aqui como esse pacto é selado. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Segundo os comentários bíblicos, essa experiência profética permitiu a Abrão ver toda a calamidade futura dos seus descendentes. Naquele mesmo dia, fez o Eterno uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Toda a descendência de Abraão, tanto os naturais descendentes dele, como os enxertados, como todos eles herdarão a terra entre esses 2 rios. A nova Jerusalém, que descerá dos céus, vai ocupar todo esse território. Todo o mundo será herdado por Abrão e toda a sua descendência. Em nenhum lugar das Escrituras a gente vê que os homens deixarão a terra e herdarão o céu. O reino dos céus é que descerá a nova Jerusalém para ser implantada aqui na terra. Essa ideia de céu como uma morada futura, ela vem da filosofia grega, não das Escrituras. Porque não foi pela lei que veio a Abrão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que Deus me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. Sarai não creu nas palavras que o Eterno revelou ao seu marido. Por isso ela quis fazer o trabalho de Deus na frente. E trouxe Agar para gerar um filho. Como Sarai não podia ter filhos, ela ofereceu a Abrão a sua serva, como concubina. Isso era um costume dos povos, mas não podia ser adotado por aqueles que tinham uma intimidade com Deus. E Abrão cede à vontade da sua esposa, e Agar
passa a ser tida como a sua segunda mulher. Mas quando Agar engravida, ela se enche de vaidade e começa a desprezar Sarai, a sua senhora. E perante essas atitudes de Sarai, Agar resolve fugir. O Eterno, então, lhe aparece dizendo que ela deveria tomar uma atitude de deixar essa soberba dela de lado e se humilhar perante a sua senhora. E 13 anos mais tarde, o Eterno aparece novamente a Abrão, dizendo: eu sou o Eterno Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou o Eterno com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. O Eterno demonstra aqui a Abraão que a aliança só seria válida caso Abrão andasse na presença dele e fosse perfeito. Mas o propósito dessa palavra, né, porque não existe ninguém perfeito, o propósito dessa perfeição que o Senhor está dizendo, ela aponta para um caminho traçado pelo Eterno, onde Abrão deveria seguir as suas instruções. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Esse pacto, ele se baseia em 3 pilares: o povo de Israel, a terra de Canaã e o próprio Deus. E aqui nesse versículo a gente vê como que é selado esse pacto. Vejam aqui. Disse mais Deus a Abrão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua, e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Disse Deus mais a Abrão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Sarai significa minha princesa, né? Limitando a Sara apenas a seu marido, né? Abrão. Já Sarai significa princesa.
podendo ser a princesa de muitas nações. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. O pacto da circuncisão, ele não foi estabelecido com Ismael, mas com Isaque e a sua descendência. Ismael foi abençoado, né, como nós já vimos, recebeu muitas terras, mas a terra da promessa não pertence a ele nem à sua geração. Abraão viveu 175 anos de idade. Desses 175 anos, 99 anos da sua vida foi como incircunciso e 76 anos da sua vida como circuncidado. Isso, para mim, é um pensamento meu. Isso pode significar que, no final, serão mais gentios do que circuncisos, que para mim faz sentido, porque na medida que houve 10 tribos perdidas, perderam totalmente a sua identidade, elas poderão voltar e serem todas salvas. Então, o número de gentios deve ser muito maior do que dos naturais. Mas é um pensamento meu. Falando agora um pouco do nosso tema, né, o poder de um exemplo, a gente está tão familiarizado, né, com a história de Abraão, que a gente nem para, às vezes, para analisar essa narrativa bíblica. E aqui está um problema, né? Até agora, a Torá se preocupou com a humanidade como um todo, né? Adão e Eva, Caim e Abel, são modelos humanos. Os primeiros, né, Adão e Eva, representam as tensões entre marido e mulher. Os segundos, né, Caim e Abel, representam a rivalidade entre irmãos. Ambos terminam tragicamente. O primeiro com o paraíso perdido, e o segundo com derramamento de sangue e morte. Aí em seguida vem outra história, o dilúvio e a construção de Babel. Dessa vez está tratando da sociedade como um todo. Cada história dessa é uma tensão entre liberdade e ordem. O dilúvio é sobre um mundo onde a liberdade com violência destrói a ordem. Babel é sobre um mundo onde a ordem que é imposta à sociedade destrói a liberdade. Todas essas narrativas são sobre as condições humanas. A mensagem é universal, é eterna. E não poderia ser diferente, porque é a mensagem de um Deus universal e eterno. Deus, conforme a gente já viu nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, é o Deus que criou o universo, fez toda a humanidade à sua imagem, abençoou os primeiros humanos, e depois do dilúvio fez uma aliança com toda a humanidade. Por que então toda a história muda em Gênesis 12? Daqui em diante não se trata mais de humanidade como um todo, mas de um homem, Abrão,
e de uma mulher, Sara, e seus filhos, que na época do Êxodo se tornaram um povo grande e significativo, mas não mais do que uma nação entre muitas. Será que Deus perdeu o interesse por todos os outros? Certamente que não. No final de Gênesis, José diz a seus irmãos: vocês pretendiam me prejudicar, mas Deus planejou a salvação de muitas vidas. Está lá em Gênesis 50. Pode até ser que essa palavra, né, essa frase, muitas vidas, pode significar apenas a própria família de José, mas no sentido geral da frase, sugere o próprio Egito. Só depois do Êxodo é que os israelitas são chamados de um povo. José está dizendo que Deus o enviou não apenas para salvar sua família, mas também os egípcios. Isso também acontece no livro de Jonas. Jonas é enviado a Nínive, uma cidade assíria, e Deus manda ele persuadir o povo a se arrepender para evitar a própria destruição. E Deus diz ao profeta: não deveria eu me preocupar com a grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil pessoas que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda? Deus não está preocupado apenas com Israel, mas com os assírios. Apesar dele saber que lá no futuro eles iam ser inimigos de Israel, iam conquistar o próprio Reino do Norte. Amós disse aquela frase que Deus não só trouxe os israelitas do Egito, mas também os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Isaías, ele até profetiza uma época em que os egípcios adorarão a Deus e ele os resgatará da opressão, como uma vez fez com o próprio Israel. Está lá em Isaías 19. Portanto, Deus não perdeu o interesse pela humanidade como um todo. Ele alimenta o mundo, ele sustenta toda a vida, ele está envolvido na história de todas as nações. Ele é o Deus de todas as pessoas. Por que então focar na condição humana, na história de apenas uma família? Há duas formas de se pensar. Uma, eu chamei em outras palavras, e a outra chamei de por exemplo. A primeira, em outras palavras, ela fala de princípios gerais. E a segunda, ela fala de exemplos convincentes. Uma coisa é você falar sobre princípios gerais de liderança. Por exemplo, pensar no futuro, motivar os funcionários, definir metas. Esses são os princípios gerais, né? Em outras palavras, no caso da liderança. Outra coisa é você contar a história de líderes reais de sucesso, modelos que todos nós devíamos seguir. São suas vidas, suas carreiras, seus exemplos que ilustram os princípios gerais, mas nos ensina na prática. Os princípios, eles são importantes,
eles definem parâmetros, eles definem um assunto, mas sem exemplos, os princípios são muito vagos para instruir e para inspirar. Por exemplo, tente explicar, por princípios gerais, o impressionismo para alguém que não sabe nada sobre arte, sem mostrar para eles uma pintura impressionista. Com certeza eles vão entender as suas palavras, mas não significarão nada para eles, até que você mostre um exemplo. Isso é o que parece que a Torá está fazendo. Quando ela muda o foco da humanidade como um todo para um foco particular entre Abraão e Sara. A história da humanidade, de Adão até Noé, ela nos diz como que as pessoas não viveram da forma que Deus gostaria que elas vivessem. Elas comiam fruta proibida, eles matavam uns os outros. Então, após o dilúvio, Deus se tornou não apenas o Criador, mas também o professor, o Moré. Ele instrui a humanidade de duas maneiras. Em outras palavras, ou por exemplo, ele estabelece regras gerais. A aliança com Noé é como se fosse um exemplo. Eles devem se tornar modelos, exemplos que convençam do que realmente significa andar perto de Deus e fielmente andar na presença dele. É por isso que 5 vezes em Gênesis se diz aos patriarcas: por meio de ti, todas as famílias ou todas as nações da terra serão abençoadas. Em Gênesis 14, 20, Malquisedeque diz sobre Abraão: louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Abimeleque, rei de Gerar, diz sobre ele: Deus está com você em tudo o que você faz. Os hititas dizem: tu és um príncipe de Deus em nosso meio. Abraão é reconhecido como um homem de Deus por todos os seus contemporâneos, embora eles nem façam parte da aliança. A mesma coisa acontece com José, o único membro da família de Abraão cuja vida é descrita em detalhes na Bíblia. Quando a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, ele diz: como posso fazer uma coisa tão errada? Seria um pecado contra Deus. Para o copeiro e para o padeiro, que ele estava prestes a explicar o sonho deles, ele diz: as interpretações pertencem a Deus. Quando ele é levado perante Faraó, ele diz: Deus dará a Faraó a resposta que ele deseja. O próprio Faraó disse de José: podemos encontrar alguém como este homem, onde está o Espírito de Deus? Os judeus são chamados a ser um exemplo vivo e persuasivo do que é viver pela vontade de Deus, para que também outros venham a reconhecer Deus e servi-lo. Dentro dos parâmetros da aliança com Noé, as leis de Noé são as outras palavras, e essa história dos judeus são um exemplo.
Os judeus não são chamados a converter o mundo do judaísmo, pois existem muitas formas, muitas outras maneiras de servir a Deus. Melquisedeque é chamado sacerdote do Altíssimo, como nós já vimos. Malaquias diz que chegará o dia em que o nome de Deus será grande entre as nações, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Os profetas preveem o dia que Deus será rei sobre toda a terra, como diz lá em Zacarias 14, sem que eles tenham que converter todo mundo ao judaísmo. Não somos chamados a converter a humanidade, nós somos chamados a inspirar a humanidade, sendo modelos que convençam os outros do que é viver humilde e modestamente, mas inabalavelmente na presença de Deus, como seus servos, suas testemunhas, seus embaixadores. E isso não é apenas para o nosso bem, mas para o bem de toda a humanidade. Às vezes, me parece que a gente corre o risco de esquecer isso. Para muitos judeus, somos apenas um grupo étnico. Israel é um Estado-nação, e Deus é algo que a gente fala de vez em quando fala. Mas não é isso. Ser judeu é ser um dos embaixadores de Deus no mundo, para ser uma bênção para o mundo. E isso significa necessariamente se envolver com o mundo, agindo de forma a inspirar outros, como Abrão e José fizeram e inspiraram seus contemporâneos. Esse é o desafio do qual Abrão foi convocado lá no início da nossa porção dessa semana. Mas continua sendo o desafio de todos nós ainda hoje. Shabbat Shalom.